Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para mais um louvor do Ministério Infantil. Eu gostaria de chamar vocês agora para a gente poder orar antes de começarmos o louvor, para que possamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? Então, você que está aí do outro lado da tela, feche seus olhos, abaixe sua cabeça e vamos orar o nome do Senhor, amém? Então, vamos lá! Senhor Deus, muito obrigada por mais um dia que estamos na Tua presença, Deus. Nós te pedimos que Tu possa abençoar, Senhor, nossas vidas cada dia mais. Abençoe, Senhor, o resto da semana, Senhor, que vamos ter e esse domingo agora. Te peço que Tu possa abençoar a família de cada um que está nos assistindo agora, Deus. Abençoe nossos pais, as nossas mães. Em nome de Jesus, eu te peço que as Tuas bênçãos possam estar na nossa vida no resto dessa semana. Em nome de Jesus, amém. Então, crianças, o louvor que eu vou cantar agora para vocês fala um pouco sobre a alegria do Senhor, que é a nossa força cada dia mais. Então, que você possa cantar com toda alegria, levante do sofá, de onde você esteja e vem louvar comigo. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Eu já conheço a verdadeira paz, só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia. Oh, aleluia. 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 Precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem e já conhece Jesus. Aleluia, amém. Bom, crianças, agora a gente vai cantar mais um louvor que fala sobre como Deus tem cuidado de nós cada dia mais. Lembra de Moisés lá no deserto, quando ele botou uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem de dia? Era Deus cuidando do seu povo. Então, vamos louvar o nome dele agora. Quando a noite fria cair sobre mim, na, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Quando a noite fria cair sobre mim, e no deserto eu me encontrar, me vi cercado por egípcios e por faraó, me levará e te confiar. Sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, abre cima e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, abre cima e eu passarei,
pulo, pulo, pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Eu grito, grita aí, grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, então eu direi. Abre cima e eu passarei o ano dançando em sua presença. Então eu direi, abre cima e eu passarei o ano dançando em sua presença, Senhor. Crianças, como é que vocês estão? Vocês estão bem? A tia Marília está muito feliz de estar aqui mais uma vez para mais uma aula do Ministério Infantil. Espero que vocês também estejam felizes, que vocês também estejam empolgados com a nossa aula de hoje. O assunto da aula de hoje é um assunto que Deus fala muito ao meu coração há muito tempo. E que cada dia que eu vejo mais sobre isso, que eu pesquiso mais, que eu leio mais a Bíblia e tento entender, Deus vai falando muito mais coisas. E eu quero trazer um pouquinho daquilo que Deus tem falado comigo para compartilhar com vocês. E eu estou muito feliz de compartilhar sobre isso com vocês. Mas antes da gente falar, antes da gente começar a nossa aula, a gente vai orar. Vamos lá? Pai amado, Senhor Deus, obrigada pelas tuas maravilhas, Senhor. Obrigada, Pai, pelo teu cuidado. Obrigada, Pai, por estarmos aqui, Senhor, mais um dia para aprender mais de Ti, para ouvir a Tua voz, para ouvir os Teus ensinamentos, Paizinho. Pai, nos ajuda a praticar todas essas coisas que eu vou falar aqui nessa aula, Senhor. Nos ajuda a colocar em prática, Pai. Nos ajuda a nos aproximarmos de Ti, Senhor. Paizinho, nós queremos estar cada dia mais perto de Ti, nós queremos estar cada dia mais íntimos de Ti, Pai amado. Ser conosco, Pai, nos ajuda, Pai. Que nós possamos estar sempre nos Teus caminhos, Deus. É o que nós pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. A nossa aula de hoje vai ser um pouquinho sobre o altar, né? Sobre os sacrifícios que eram oferecidos no altar. Eu vou falar de 4. E antes de falar do altar em si, eu quero fazer uma contextualização de como isso surgiu. O altar já começou desde, acho que lá no comecinho da Bíblia mesmo, já tem falando de altar, de pessoas oferecendo algo a Deus em altares. E a gente vê Caim e Abel, eles ofereceram sacrifícios a Deus. Caim ofereceu daquilo que ele cultivava do campo e Abel ofereceu das ovelhas que ele cuidava, do rebanho que ele cuidava. E aí a gente já vê que desde lá atrás já se ofereciam coisas a Deus, mas Deus instituiu os sacrifícios como lei lá depois que o povo saiu do Egito, depois que Deus escolheu Moisés para libertar o povo da escravidão do Egito. E quando eles estavam no deserto, que Moisés subiu lá no monte para falar com Deus, Deus falou para Moisés tudo que ele queria. Ele falou: olha, Moisés, eu quero que o povo faça isso, faça aquilo, isso é certo, isso é errado. Tá aqui a minha lei, tá aqui o que me agrada, o que me desagrada. Se vocês fizerem algo que me desagrada, algo que está errado, essa é a punição. E aí ele falou tudo para Moisés. Tudo que devia e o que não devia fazer, e como adorá-lo, o que fazer, na adoração. E aí Deus falou tudo para Moisés. E Moisés escreveu tudo isso para o povo. E a gente consegue ver isso lá nos livros que Moisés escreveu, em Levítico, em Números.
a gente consegue ver um pouco da lei de Deus, né? A lei que Deus deu para Moisés. E uma das coisas que Deus falou para Moisés foi sobre o tabernáculo, que Deus queria que o povo construísse um tabernáculo. Mas como assim? O tabernáculo seria o lugar que Deus habitaria, né? Que seria a presença de Deus no meio daquele povo. E hoje, nós somos o tabernáculo, porque o Espírito Santo habita em nós. Então a presença de Deus está em nós, está nas nossas vidas, e nós precisamos demonstrar a presença de Deus nas nossas vidas. Todos os dias, em todos os momentos. Tem momentos que a gente não consegue demonstrar tanta presença de Deus, mas tem outros que a gente consegue demonstrar um pouco mais. E essa é a nossa luta diária. Demonstrar a presença de Deus, agir mais de acordo com o que Deus quer que a gente faça. E aí, Deus, quando ele falou tudo isso para Moisés, ele falou sobre a adoração, que seria, no caso aqui, como o povo ia adorá-lo, todos os rituais, as festas. E ele falou também dos tipos de sacrifícios que seriam oferecidos no altar. E assim, Moisés e o povo fizeram todo o tabernáculo, com as suas cortinas, com as suas colunas, montaram o templo lá, o tabernáculo todo bonitinho, de acordo com o que Deus tinha falado. E aí, eu tenho duas curiosidades para falar para vocês sobre o tabernáculo. A primeira é que o tabernáculo só tem uma porta, e isso simboliza tudo vai apontar para Jesus, tudo vai apontar para Jesus e para o nosso relacionamento com Deus. E o fato de ter só uma porta para dizer que só tem uma porta para a presença do Pai, só tem uma porta para a gente chegar até Deus, e essa porta é Jesus. Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que Ele é a porta. Então, nós só podemos chegar até Deus por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício na cruz, por meio do seu sangue que limpa todos os nossos pecados. E os sacrifícios que eram oferecidos naquela época, pelos pecados, pela culpa, os holocaustos, tudo isso era apontando para Jesus, era mostrando que teria um sacrifício perfeito, que depois dele não seria mais necessários outros sacrifícios, outros animais. E tudo vai apontar para Jesus, é tudo sobre Jesus, sobre Deus, é tudo dele, por ele e para ele. E no tabernáculo só tinha uma porta, justamente simbolizando isso, que só tem um caminho até o Pai, só tem uma porta que a gente entra para chegar até o Pai, e essa porta é Jesus. E a segunda curiosidade é que todos os móveis, né, digamos assim, que Deus mandou Moisés preparar para o tabernáculo, eles formam uma cruz. Desde lá da porta o altar, e aí tem a bacia para lavar as mãos, o altar de incenso, e aí tem o candelabro e a mesa dos pães da presença, e depois tem a arca da aliança. E aí todos esses móveis, eles formam uma cruz. E isso também Deus já aponta para Jesus, porque por causa do sacrifício de Jesus na cruz, hoje nós podemos chegar até o Pai. Não é por meio de qualquer sacrifício, é por meio do sacrifício de Jesus, que é a única porta. E esse sacrifício foi feito na cruz. Então tudo vai apontar para Jesus, e tudo vai mostrar como nós podemos nos aproximar do Pai. E os 4 tipos de sacrifícios que eu quero falar hoje é justamente em relação a isso, como nós podemos nos aproximar de Deus. Hoje a gente não leva para a igreja
um boi, uma ovelha, para poder, como um sacrifício. Hoje a gente não faz mais isso. Mas os princípios que Deus deixou para a gente lá em Levíticos, esses princípios devem ser aplicados na nossa vida diária com Deus. São princípios muito, muito importantes. O primeiro que eu quero falar é sobre o holocausto. Tia, o que é isso? Holocausto era uma oferta, era um animal, um sacrifício que era apresentado todos os dias diante de Deus. Um de manhã e um à tarde. E vai falar sobre o holocausto lá em Levíticos, no capítulo 1. E no capítulo 6, dos versículos de 8 a 13. E a primeira coisa que eu quero falar é que os holocaustos, eles eram uma oferta completamente queimada. Holocausto quer dizer justamente isso, que é completamente queimado. Então, todos os dias, um animal de manhã e um animal à noite eram completamente queimados na presença de Deus. E aquilo subia como um aroma agradável a Deus. Mas qual é a relação disso com a nossa vida com Deus? Qual é a relação do holocausto com o nosso relacionamento com Deus? A primeira coisa é que nós devemos nos colocar diante de Deus todos os dias. Sim, Deus, Ele quer um relacionamento íntimo com a gente. E pra gente ser muito, muito, muito amigo de Deus, a gente precisa conversar muito, muito com Ele, não é mesmo? Então, pra gente conversar muito com Deus, a gente precisa ir até Ele. A gente precisa orar, a gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa cuidar desse relacionamento. Vocês já imaginaram passar um dia sem falar com a mamãe ou com o papai? Ou com um amiguinho que é muito, muito legal, que é muito próximo, que você encontra todo dia? É difícil, não é? Então, tem que ser a mesma coisa com Deus. A gente tem que achar muito difícil passar um dia sem falar com Deus. Então, a primeira coisa que eu quero destacar é que nós precisamos todos os dias ir até Deus, falar com Deus, cultivar o nosso relacionamento com Ele, cultivar a nossa amizade com Ele. E outra coisa como eu falei, o holocausto ele era completamente queimado. Então nós devemos nos entregar completamente para Deus. Porque às vezes a gente diz, Deus, eu vou te entregar a minha vida como um todo, eu vou te entregar toda a minha vida. Mas aí Deus pede, minha filha, eu quero que você não faça mais isso. E aí tu diz, não, Deus, eu não quero deixar de fazer isso é muito legal. Mas, quando nós entregamos completamente a nossa vida para Deus, completamente. A gente entrega tudo nas mãos dele, todas as nossas decisões, todas as nossas escolhas, as nossas amizades, porque às vezes nós temos amizades que nos levam para longe de Deus. E às vezes Deus diz, olha, eu não te quero andando com essa pessoa, porque essa pessoa tá te levando para longe de mim. E aí, se nós nos entregamos completamente para Deus, a gente vai aceitar aquilo que Deus está dizendo. Então, nós devemos estar constantemente na presença de Deus, cultivando a nossa amizade com Ele, o nosso relacionamento com Ele. E nós devemos nos entregar completamente a Ele também, assim como aquele animal era completamente queimado. Outra coisa também que Moisés vai falar para o povo, que Deus fala, para o povo, é que o fogo do altar não podia se apagar, que era para estar queimando o tempo inteiro. E isso também remete à nossa busca constante por Deus. Nós devemos buscar Deus o tempo inteiro, porque é Ele que nos dá força, Ele é a nossa fonte. Ele é a nossa fonte de tudo, é Ele que
que vai nos guiar em todos os momentos, é Ele que vai cuidar da gente em todos os momentos. E nós devemos estar sempre buscando a Ele. E quando a gente não busca a Deus, o fogo vai se apagando, a chama vai ficando menor, quando não está queimando. E aí, quando a gente vai parando de buscar um pouquinho aqui, hoje esquece de orar, esquece de ler a Bíblia, o nosso relacionamento com Deus vai diminuindo, a nossa amizade com Deus vai diminuindo, vai ficando mais distante, até que tem um dia que se apaga. E nós não podemos deixar isso acontecer, nós devemos alimentar cada dia mais para esse fogo estar sempre aceso, porque Deus nos pede para manter o fogo sempre aceso, e é o fogo do nosso relacionamento com Ele, o fogo da nossa amizade com Ele, nós precisamos manter isso sempre aceso. O segundo sacrifício que eu quero falar são as ofertas de cereais. O que eram as ofertas de cereais? As pessoas levavam diante do altar, levavam ao sacerdote farinha da melhor qualidade, molhada com azeite, com incenso, e aquilo era agradável ao Senhor. Ou então bolos assados, ou pães asmos, ou enfim. As ofertas de cereais estão todas especificadas lá em Levítico 2. E em Levíticos, no capítulo 6, dos versículos de 14 a 18. E aí depois vocês podem dar uma olhadinha lá e ver direitinho o que era, como era. E aí, eu quero falar as ofertas de cereais era farinha umedecida com trigo, umedecida com azeite e incenso, e não podia ter fermento. Na Bíblia, em algumas passagens, o fermento vai significar a impureza, vai significar o pecado. Então, em alguns momentos, porque assim, como era o fermento naquela época? O fermento não era um pozinho branco que a gente pegava e jogava na massa, como a gente vê hoje, que tem o fermento que é um pozinho branco. Naquela época era um pouco de massa que ficava um pouco azeda, você separava a massa e a massa ficava azeda, e aí depois você misturava com o resto da massa e ia fermentando. E esse processo, como era tipo um processo de decomposição da massa, como se aquela porçãozinha da massa estivesse estragando aos poucos e depois você fosse misturar com a massa boa. E aquilo, de certa forma, era impuro, porque já tinha decomposição e algumas outras coisas. Então, aquele processo podia ser considerado um processo impuro diante de Deus, diante de toda a lei de Deus. Então, o fermento, ele, na Bíblia, em algumas passagens, ele vai remeter ao pecado, ele vai remeter aos nossos erros, às nossas falhas. E por isso, algumas ofertas não podiam ter fermento. Algumas ofertas, alguns sacrifícios não podiam ter fermento no meio da farinha, misturada nos pães. E a segunda coisa é o azeite. O azeite na Bíblia, em alguns momentos, ele vai nos remeter à ação do Espírito Santo, à aceitação de Deus, porque lá nos reis a gente vê que os reis, eles eram ungidos com azeite, eles eram ungidos com azeite. Aquilo significava a aprovação de Deus. Os sacerdotes, o sacerdote Arão e os seus filhos também foram ungidos com azeite. E isso mostra a aprovação de Deus.
mostra que o Espírito Santo estaria com eles. Então, o azeite, ele pode simbolizar a ação do Espírito Santo, a aprovação de Deus. E uma coisa muito interessante também é que essas ofertas de cereais, elas deviam ser temperadas com sal. E isso era uma aliança perpétua. Lá no versículo 13 do capítulo 2 de Levíticos vai falar o seguinte: tempere com sal todas as suas ofertas de cereais. Na sua oferta de cereais, você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas, você aplicará sal. E o sal, a aliança de sal, é uma aliança inquebrável, é uma aliança de cuidado, é uma aliança mútua de duas partes. E quando você diz que é uma aliança de sal, é uma aliança, como eu falei, é uma aliança que não se pode quebrar, é uma aliança que dura muito tempo, é um acordo feito por duas partes. Então, quando a pessoa ia entregar, uma oferta de cereal diante de Deus, diante do altar de Deus, que era temperada com sal, ela estava fazendo uma aliança com Deus, uma aliança que ia durar muito tempo e que não podia ser quebrada. E a aliança de sal nos remete para a gente, nos lembra da nossa fidelidade para com Deus, da nossa fidelidade, de tudo aquilo que nós estamos dizendo para Deus que nós vamos fazer, de tudo aquilo que nós nos comprometemos, de fazer aquilo que agrada a Deus, aquilo que Deus está nos pedindo para fazer. E uma coisa interessante em relação à aliança de sal é que essa aliança, ela tem o objetivo de transmitir, estabilidade de propósitos, de serviços e conquistas entre o povo de Deus, e também para transmitir a ideia de fidelidade. Então, essa aliança de sal, Deus está dizendo: olha, eu estou cuidando de ti, eu estou cuidando das tuas necessidades, eu estou cuidando de tudo aquilo que você está precisando, mas eu também quero que você cuide das minhas coisas, eu quero que você sirva na minha casa, que você sirva aqueles que precisam, que você dê assistência para aqueles que estão precisando. Então, essa aliança de sal é uma aliança que a gente faz com Deus e Deus faz com a gente, é uma aliança mútua. E hoje, nós precisamos fazer essa aliança de sal com Deus, nós precisamos, nas nossas ofertas de cereais, nós precisamos falar para Deus tentar tirar, pedir para Deus tirar da nossa vida todo o pecado, tirar da nossa vida tudo aquilo que desagrada a Ele, pedir para que Ele nos unja, para que Ele nos unja com o seu azeite, para que o Espírito Santo prevaleça na nossa vida, para que o Espírito Santo haja cada dia mais na nossa vida, que as pessoas vejam a ação do Espírito Santo nas nossas vidas, que as pessoas reconheçam isso, para a gente ter a aprovação de Deus, mas não porque nós buscamos só a sua aprovação, não porque nós queremos só fazer as coisas certas, mas porque nós queremos fazer as coisas certas para agradar a Deus, por amor a Deus. E sim, nós devemos ser certinhos, nós devemos ser os santinhos, porque é isso que agrada a Deus. Nós devemos buscar nos parecer mais com Deus a cada dia. E também tem a nossa aliança de sal com Deus, de fazer aquilo que agrada a Deus, de servir a Deus, de ser fiel a Deus em todos os momentos, porque assim como quando nós somos fiéis a Deus,
nós estamos cuidando das suas coisas, nós estamos colocando o seu reino em primeiro lugar, Ele vai cuidar das nossas necessidades, Ele vai cuidar dos nossos desejos que estão de acordo com a sua vontade. Então, a gente precisa ter cuidado com essas coisas, né? Com o pecado, de pedir a ajuda do Espírito Santo nas nossas vidas todos os dias e de ser fiéis a Deus, de estar cada dia mais perto de Deus e obedecendo a sua palavra. O nosso terceiro sacrifício são os sacrifícios pacíficos. E aí, os sacrifícios pacíficos, eles eram divididos em 3. Os sacrifícios pacíficos por ações de graças, que é quando as pessoas queriam agradecer a Deus por alguma coisa muito boa que Ele tinha feito para elas, e aí elas iam até Deus para agradecer. E nós também devemos agradecer a Deus todos os dias, porque todos os dias Deus faz algo maravilhoso por nós. Todos os dias Ele nos livra de alguma coisa. Todos os dias Ele nos dá o fôlego de vida. Que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa, crianças. Nós podermos levantar todos os dias e respirar e ter saúde. Só isso já é motivo de sobra para agradecer a Deus. E aí, o segundo motivo dos sacrifícios pacíficos era quando uma pessoa fazia um voto com Deus. E tem o exemplo do voto de Abraão, que Abraão fez um voto com Deus. Na verdade, não foi Abraão, foi Jacó que fez um voto com Deus. Está lá em Gênesis 28, do versículo 20 ao 22, e diz assim: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que ergui por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então esse foi um voto que Jacó fez com Deus, que se Deus cuidasse dele em todos os seus caminhos, em tudo que ele estava empreendendo a fazer, né? Que aí ele estava fugindo do seu irmão, que queria matá-lo. E ele diz: se Deus cuidar de mim, eu vou voltar para a casa do meu pai em segurança, eu vou dar o dízimo de tudo. E aí ele cumpriu esse voto e nós devemos cumprir os votos que nós fazemos com Deus, porque se não for para a gente cumprir, a gente nem deve fazer voto. E o terceiro motivo são os voluntários. Você não precisa necessariamente de motivo para ir lá e oferecer um sacrifício pacífico para Deus. Você podia ir a qualquer momento oferecer um sacrifício pacífico para Deus voluntariamente. E Deus gosta quando nós fazemos as coisas voluntariamente para Ele, quando nós fazemos por amor, não só porque nós somos obrigados ou porque nós temos que fazer, mas porque nós fazemos para agradar a Ele, para servir a Ele como uma forma de adoração, como uma forma de amor por Ele. E o quarto tipo de sacrifício que eu quero falar são os sacrifícios pelo pecado. E tem os sacrifícios pelo pecado involuntários, que é quando a pessoa fazia alguma coisa contra a lei de Deus sem perceber que estava agindo contra a lei de Deus. E aí, quando a pessoa percebia que tinha feito algo errado, ela ia lá e levava o sacrifício pelo pecado involuntário, e tinha os sacrifícios pelos pecados voluntários. Sim, quando as pessoas elas escolhiam pecar. E hoje a gente ainda faz a mesma coisa. E aí, os pecados voluntários, eles são ofensas contra Deus. E pode ser quando a gente mente,
quando a gente dá falso testemunho, que é um tipo de mentira. Quando se rouba alguma coisa enfim, esses são alguns exemplos de pecados voluntários que a gente escolhe fazer sabendo que é errado. E hoje, trazendo para nossa vida, às vezes a gente faz coisas que a gente não percebe que são erradas. Às vezes a gente não tem um entendimento daquilo que é errado. E depois Deus vai falando no nosso coração, vai falando com a gente. E a gente percebe que a gente errou. E a gente vai lá e pede perdão para Deus por aquilo que a gente fez que estava errado. E que a gente não percebeu que estava errado na hora. E esses são os pecados involuntários. Mas tem aqueles pecados que a gente escolhe fazer. Que a gente faz mesmo sabendo que é errado. Como eu falei, por exemplo, mentir. A gente sabe que a gente está fazendo uma coisa errada, a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo é mentira, e mesmo assim a gente escolhe fazer. Como um exemplo, por exemplo, eu estou brincando com a minha irmã pela casa e eu quebro um vaso. E aí a minha mãe chega e pergunta: quem foi que quebrou esse vaso? Eu digo: mãe, foi ela que quebrou. Só que a culpa é minha. Eu tô mentindo e eu tô fazendo várias coisas que não agradam a Deus. Isso é um pecado voluntário. E resumindo tudo que a gente aprende com isso, é que todos os dias nós devemos ir até Deus, nós devemos estar diante de Deus para cultivar a nossa amizade com Ele, para cultivar o nosso relacionamento com Ele. E nesse momento que nós estamos diante de Deus, todos os dias nós devemos pedir perdão pelos nossos pecados, tanto os voluntários quanto os involuntários. Nós devemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez nas nossas vidas, porque todos os dias nós temos motivos de gratidão diante de Deus. E também nós devemos todos os dias pedir para que Deus use a nossa vida, para que Ele nos encha do Espírito Santo, para que nós possamos nos parecer cada dia mais com Ele, para que Ele tire o pecado das nossas vidas, para que Ele nos ajude a vencer o pecado e para a gente reafirmar a nossa aliança com Deus, para a gente dizer: Senhor, eu sei que eu posso ter errado aqui, eu sei que eu fiz coisas que não te agradaram, mas eu quero confirmar a minha aliança contigo, Deus. Eu quero ter uma aliança duradoura contigo, eu quero ter uma aliança de sal contigo, e que todos os dias nós possamos ir até Deus e cultivar a nossa amizade com Ele, estar cada dia mais perto dele. Então, crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido muitas coisas e, acima de tudo, espero que vocês pratiquem isso todos os dias diante de Deus. Tem dia que a gente não quer fazer isso, tem dia que a gente não quer orar, que a gente não quer ler a Bíblia, mas nós precisamos fazer isso para cultivar a nossa amizade, o nosso relacionamento com Deus. Antes da gente terminar, a gente vai orar. Vamos lá? Pai amado, Senhor Deus, obrigada por esta aula, Senhor. Obrigada, Pai, por tudo que Tu nos falaste. Obrigada, Deus, porque Tu és bom, Tu és maravilhoso, Pai amado. Paizinho, nos ajuda a todos os dias termos um tempo contigo, Pai, a colocarmos as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor, a Te buscar cada dia mais, a estar cada dia mais perto de Ti, Pai amado. Pai, fala conosco, Senhor.
e principalmente nos ajuda a colocar em prática, Deus. Pai, obrigada pelas tuas maravilhas, obrigada pelo teu cuidado, Senhor. Obrigada por tudo que tu já fizeste, Pai, na vida de cada pessoa aqui presente, de cada família representada, Pai. Continua cuidando de cada um, continua guardando cada um, Pai amado. É o que nós pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Beijos, meus amores, e até a próxima. Tchau!